Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, meus jovens e minhas jovens. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como alterar as suas tabelas sem mexer nos dados, preservando os dados das suas tabelas. Se você quer aprender isso, vem comigo. Agora eu vou te ensinar, a gente está faltando aqui. Agora está faltando para a gente adicionar a data de nascimento e depois, de propósito, mudar para DT nascimento, para mim te ensinar novas cláusulas do nosso comando de alter. Então, primeiro eu vou adicionar a coluna data de nascimento ali. Vou fazer um alter table na minha tabela filho, adicionando add column data nascimento do tipo date. Vou adicionar essa coluna. Quando eu estou adicionando coluna, se eu for fazer isso, adicionar uma coluna de fato, eu não preciso colocar o column, ele é opcional. Vou até fazer dessa forma. Deu certo aqui. Se eu fizer um describe na minha tabela de filhos agora, olha só, vamos fazer um describe. db filho. Agora eu tenho uma coluna data de nascimento. Mas ela ficou num lugar esquisito, né? Ela ficou por último aqui. Será que não teria como eu colocar ela depois do nome e antes das chaves estrangeiras? Tem como. Então vamos fazer como? Eu vou excluir ela e vou te ensinar como que exclui uma coluna. Para excluir uma coluna é alter table, o nome da tabela, e eu vou colocar um drop column para excluir uma coluna. E eu vou falar qual é. Vou excluir a data nascimento. Assim como o comando de adicionar, esse column aqui também é opcional. Tá? Funciona com e sem ele. Ele conseguiu dropar a coluna. Se eu fizer um describe, ela não existe mais. Tá lá, ó, data de nascimento não existe mais. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou escolher onde que eu vou adicionar. Existe aqui, ó, a cláusula after. Ó, after quer dizer depois. Então eu vou adicionar a data de nascimento do tipo date. After, que é depois. Depois de quê? Depois do nome. Então eu posso escolher aqui depois de qual coluna eu quero adicionar. Ó, perceba que o comando deu certo. Se eu der um describe agora, a minha nova data de nascimento está entre as estrangeiras e o nome. Ó. E tá lá. Tá lá depois do nome e antes das estrangeiras. Aí você pode falar assim, ah, se o after é sempre depois, deve ter um before. E não existe, tá? Então, quer dizer que não tem como eu colocar uma coluna nova sendo a primeira, sendo que o after sempre vai ser depois de alguma coisa, vai ser o Barrichello aí, né? Vai ser sempre o segundo ou depois. Para solucionar isso, existe como a gente criar uma coluna antes de todas, sendo a primeira. Vou criar uma coluna de exemplo para a gente ver isso, ó. Alter table tb filho e vou adicionar uma nova coluna. Vou chamar ela de exemplo, vai ser qualquer tipo aqui, pode ser o tipo float ou inteiro, qualquer tipo. Só de exemplo, né? Vou colocar inteiro. Só que agora eu vou colocar que essa coluna vai ser first, que é primeiro. Né? First. Então eu quero adicionar a coluna exemplo do tipo inteiro primeiro, sendo a primeira. Vamos ver? Ele executou a query aqui corretamente. Vou dar um describe na tabela. Tá lá, ó, a coluna exemplo é a primeira, tá? Então, se eu quero colocar em primeiro, eu uso first. Se eu quero colocar depois de alguma outra, eu uso o after. E se eu quiser colocar por último, não preciso colocar nada, é só adicionar a coluna. Vou excluir essa coluna, né? Vou fazer que eu não preciso dessa coluna exemplo, então vou excluir ela. Vou colocar aqui um alter table, tb filho, drop. Drop exemplo. Não preciso dessa coluna.
Mas eu não quero que a coluna seja data de nascimento, eu quero que seja DT nascimento, tá? De propósito eu coloquei errado para a gente ensinar o último comandinho aqui do alter, tá? E se você está gostando, deixa o like, compartilha, comenta, tá? Mostra para os seus colegas aí. Ó, o último comando é alter table, o nome da tabela, que no caso é a tabela filho, e eu vou fazer um change, eu vou fazer uma alteração dentro da tabela, fazer uma mudança dentro da tabela. Vai ser change. Eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o data nascimento, que é o nome antigo, o nome que está atual, e eu vou mudar para o nome que eu quero que fique, DT nascimento. Então a primeira coisa é o nome que está agora. Depois é o nome que eu quero que fique. E na sequência eu coloco todas as outras coisas que a coluna possui. Então ela possui o tipo date e não possui not null, não possui nenhuma restrição, mas se tivesse eu colocaria aqui também. Perceba que mudou. Se eu fizer um describe agora, não pode estar data nascimento, tem que estar DT nascimento. E dito e feito, tá? DT nascimento agora. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima.